pessoal, tudo bem? Vamos entrando para mais uma live essa semana, para a gente falar da importância do brincar. Vamos lá, vamos aguardar. Hoje vamos falar eu e a Flávia. Ela é terapeuta ocupacional e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a importância do brincar na infância, no desenvolvimento emocional, desenvolvimento motor, tá? Só esperar ela entrar e solicitar que a gente já começa a live, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acredita que o brincar é uma atividade que criança faz, né? Que toda criança brinca, mas nem sempre a gente dá tanta importância assim, mas ela é muito importante. Vocês podem sinalizar, por favor, se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem? Por favor, quem puder, eu agradeço. Vamos aguardando. Quem puder sinalizar se está ouvindo bem, se está vendo bem, por favor, eu agradeço. E assim que a Flávia chegar, a gente já começa a falar dessa importância. Obrigada, Dalila. Olha lá, ela chegou. Vamos convidar ela. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Vamos lá. Ver se ela consegue conectar. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá dando um pouquinho de delay, mas eu tô ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Só para o pessoal sinalizar. Alguém, por favor, fala se tá conseguindo ouvir É, tudo certinho. é que eu fiz uma gambiarra para o celular parar quieto aqui. É, o meu pode ser que ele dê uma tremidinha, que as meninas estão brincando na sala e eu vim, me tranquei no quarto, né? Então, Ah, já dá. eu também tô no quarto aqui também. Eu dei uma improvisada. É, mas vamos lá. Acho que tá todo mundo ouvindo assim, ninguém falou nada, ninguém reclamou. Sim. Bom, eu tava falando um pouquinho que muitas vezes a gente sabe que toda criança brinca, a gente passa por isso, mas a gente não dá tanta importância para isso. E Uhum. muitas vezes a gente esquece de ver que é no brincar que a criança interpreta o dia dela, que ela coloca as emoções para fora e consegue entender o que ela sentiu com determinada situação. É onde acontece a maior parte do desenvolvimento motor da criança, é no brincar também. E a gente nem percebe, porque isso. Todo mundo brinca, a gente passa a infância brincando, e criança brinca e tudo bem. Só que uma coisa que acho que você me falou que eu achei muito interessante também. As brincadeiras mudaram muito. Então, quando a gente era criança, a gente brincava na rua, a gente subia na árvore. Uhum. E hoje em dia, as crianças, a maioria delas, não tem essa oportunidade. A minha filha, por exemplo, tem pouquíssima essa oportunidade, porque ela mora em apartamento. Uhum. Ela brinca no parquinho, ela brinca na escola, ela brinca aqui dentro de casa, mas esse brincar de se movimentar mais, ela não tem. E aí até que surgem algumas dificuldades que você falou, né, da questão motora depois, na alfabetização e tudo isso. Aí se você puder falar um pouquinho disso, para depois a gente começar a falar das outras coisas, eu acho que é bem legal, por Aham. favor. Bom, falar dessa mudança aí do brincar, né? Antigamente, o brincar, ele ocupava a maior parte do tempo das crianças, né? Elas não tinham tantas atividades como tem hoje. E aí, hoje em dia, a mudança da rotina acabou mudando muito esse brincar também, né? Antes, Uhum. as crianças moravam muito mais em casa, apartamento era uma coisa muito mais vaga, né? Mais difícil. Hoje em dia, muitos de nós moramos em apartamentos, né? Então, teve uma mudança aí na rotina, num geral, aí da sociedade, né? E aí, lógico que isso interferiu no brincar. E uma coisa que foi um pouco negativa aí, que acabou interferindo aí no brincar, foi a questão do brincar deixar de ser a ocupação principal da criança e ele fazer parte do contexto da criança. Então, ele deixou de ocupar um tempo super legal, super interessante e começou a ocupar um tempo menor. Porque a criança tem que ir para a escola, a criança vai para natação, vai para o balé, vai para. Tem N compromissos. E a nossa vida também é uma loucura, né? Antigamente, existia a mãe que ficava em casa com a criança e ela tinha todo esse tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança precisa ficar na escola para a mãe trabalhar. Então,
tem todas essas mudanças aí no contexto, enquanto sociedade, né? Que acabou interferindo muito aí, né, no brincar das crianças. E com isso, restringiu muitas experiências que o brincar proporcionava, né? Principalmente aí nessa questão motora, desenvolvimento motor. A gente vê também assim, um aspecto cognitivo ganhando um espaço muito maior. Então, assim, é muito mais importante a criança saber a tabuada inteira com 2 anos, saber ler e escrever com 2 anos, do que a criança ter um desempenho motor adequado para aquela idade. E também a entrada aí dos tablets da vida, né? Das telas. E associado com essa rotina maluca que a gente tem hoje em dia, que a gente acaba usando muito disso como recurso para distrair a criança enquanto a gente está fazendo as nossas coisas, que são muitas, né? Acaba interferindo bastante aí. E isso teve um prejuízo muito grande aí dentro do desempenho, do desenvolvimento da criança. E é uma coisa bem preocupante, eu diria, né? Eu acho que a nossa geração de pais, eu acho que foi a primeira geração de filhos que teve, por exemplo, acesso a telas ilimitado. Que, por Sim. exemplo, a minha mãe não tinha acesso a telas ilimitadas, mas eu já tive, porque já tinha televisão. É lógico que não é como hoje, que tem 830 mil canais, não. Mas a gente tinha acesso ali o dia inteiro, tinha uma TV, se eu quisesse ligar, eu ligava. E a Uhum. gente cresceu acostumado com isso. Então a Sim, gente não aprendeu a lidar com a limitação de limitar esse acesso às telas, então a gente não sabe limitar dos filhos muitas vezes. sim. E a gente acha que tudo bem, deixa ele assistir um pouquinho, é criança, não sei o quê. E aí Uhum. é como você, o brincar fica em segundo plano muitas vezes. E a Sim. gente não. Ah, brincar é brincar. Ele precisa aprender a escrever, ele precisa aprender a ler, ele precisa aprender inglês, espanhol, X, Y, Z. Sim, E aí o que acontece é que na hora que ele vai precisar dessa função motora para alguma coisa, ele não tem. exatamente. E aí vem uma frustração gigante. A criança se sente inferiorizada aquelas outras depois, lá na frente, na hora que ela precisa realmente daquela função motora, a criança vai sentir inferior, porque não adianta, a gente se compara, isso é do ser humano, a gente se comparar. E aí chega lá na escola, eu tenho muita dificuldade com coordenação motora fina, e a escrita para mim sempre foi um impasse. Eu sempre fui aquela criança que levou o caderninho da coleguinha para casa para terminar de copiar, porque eu não Uhum. conseguia. Eu era mega lenta, eu tinha uma letra, eu ainda tenho uma letra muito feia. Apesar de ser uma terapeuta ocupacional, eu tenho uma letra muito feia. E isso para mim é uma coisa, é uma memória que eu tenho da frustração que eu sentia por isso na época, né? E assim, na minha época ainda as crianças tinham muito, né, ainda brincavam muito, exploravam muito essa parte motora, mas eu já era uma criança mais de apartamento. Então, isso influenciou muito. Então, eu falo que hoje em dia eu entendo muita coisa do que eu vivi depois que eu comecei a estudar mais um pouco sobre isso. Então, é até assim, saber, ter conhecimento de causa, né? A gente acaba É. tendo um conhecimento de causa aí, né? E também, assim, eu vejo que, falando das telas aí na minha época, a gente tinha esse acesso aí, né? Só que também eu acho que hoje em dia é uma explosão muito grande, porque na minha época, o horário de desenho era o horário que a gente chegava da escola, né? Que estava passando e era aquela programação. A gente não tinha TV a cabo tão fácil. No computador, eu lembro que o computador a gente entrava assim, o meu pai deixava a gente usar pouquíssimo, porque era uma coisa muito cara que a gente não podia estragar, né? É. Mas realmente, a minha mãe nunca falou assim, agora chega de televisão, tá na hora de fazer tal coisa. E também, assim, porque a gente era também mais disciplinado com rotina, eu acho, assim, né? Então a gente já sabia o que a gente tinha que fazer no nosso dia a dia, então acabava que a gente também não ficava tanto tempo. E não era tão interessante, né? Também. Porque na hora que começava o jornal hoje, a gente não continuava lá, né? A gente É, parava. Agora, não tinha as crianças têm tantas a opções oportunidade de como mudar tem de hoje. canal. Hã? Não tinha tantas opções que nem tem hoje. Hoje eu não sei nem quantos canais de desenho tem. E se não tá Aham. passando desenho que eu quero aqui, eu tenho Netflix, eu tenho não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Na nossa época não tinha. Você queria, você tinha que ir na locadora. E olha Exato. lá. E era no final de Então, semana.
E se não rebobinasse, pagava caro. Exato. Então, assim, era muito diferente, eu acho, né? Mas, Uhum, além disso, a situação que a gente está vivendo hoje, ela é muito diferente. Eu nunca imaginei viver para uma situação dessa uhum. na minha vida. Nunca Sim. pensei nisso. E eu acho que daí agora as mães começaram a ver, por exemplo, alguns trabalhos que as escolas fazem para esse desenvolvimento motor, seja Sim. motora fina, global, Ah, enfim. As mães estão tendo um pouco mais de acesso a isso, porque muitas às vezes nem sabiam disso. Sabia que as crianças faziam algumas atividades, mas não entendiam o motivo delas. uhum, E bombardeou esse monte de mãe com esse monte de atividade. E a gente sim. não dá conta de fazer todo esse monte de atividade. Sim. Eu até estou feliz que eu estou conseguindo fazer algumas coisas. A minha filha entrou de férias agora, que a escola optou por entrar de férias, porque não dá. Mas a rotina da casa, a rotina do trabalho continua. E mais Sim. a rotina de eu ser professora da minha filha agora. O que que eu faço? Será que Uhum, tem outras opções da gente desenvolver essas habilidades sem uhum, ser necessariamente com aquela atividade extremamente estruturada da escola? E sim. aí poderia incluir essas crianças na rotina de casa. Uhum. E quais são esses exemplos? Assim, aqui em casa a gente já inclui bastante, mas você pode dar alguns exemplos assim, para o pessoal entender um pouquinho? Ó, tudo a gente pode transformar em uma brincadeira para criança. Então, nem sempre precisa envolver guache e massinha, Uhum. né? Nem sempre precisa ser um brinquedo de sucata. Não. A gente pode usar as habilidades que a gente vai trabalhar com aquela criança ali, a gente pode usar em outros contextos. É, Por exemplo, no dia a dia, inserir a criança é uma que deu super certo aqui. Minha filha tem 2 anos, é pequena, né? E, e foi super legal e é uma coisa que talvez a gente nem imagina que pode ser legal. É o lavar a louça, né? Uma atividade que pra gente é uma atividade que não combina com criança, porque faz sujeira, porque tem copo de vidro, porque tem faca. Lógico que a gente vai proteger todo o contexto dessas crianças. A gente também não vai deixar a criança exposta a perigos, né? Mas, por exemplo, atenção e concentração que a gente trabalha numa atividade que a criança precisa lavar um copo de vidro, por exemplo, é muito maior do que a atenção que às vezes a gente vai conseguir numa atividade escolar. Ali, né, ali. E a gente vai trabalhar uma coordenação motora fina super legal na hora que a criança está lavando aquele copo. A gente vai trabalhar, por exemplo, ali, como que ela vai ter que lidar com o manuseio daquele copo para ele não escorrer da mão, para ele não cair. Ela vai ter que lidar com o peso, com o tamanho do copo, com os movimentos. Então, é uma atividade super rica e ela vai estar ajudando a gente, porque querendo ou não, por mais que elas que não seja perfeito, confia em mim, elas ajudam. Elas ajudam. Porque se você coloca ela lá naquela atividade, você consegue, por exemplo, fazer um almoço ali do lado. Então, isso facilita demais a nossa rotina. Ela vai estar brincando, ela vai estar se inserindo no contexto da família, ela vai estar se sentindo pertencente àquela família. Né? Isso é muito legal, muito importante. Ela vai começar a entender também que a nossa sociedade mudou e que aquilo não é um papel da mãe apenas, né? Que isso é um papel da família, é de quem mora naquela casa, né? E isso vai sendo trabalhado de uma forma suave, sem que a gente tenha que sentar e explicar, né? Então, a criança vai entendendo a partir do lúdico. Porque quando a criança está inserida naquela brincadeira ali, ela consegue absorver muito mais do que se você tivesse com uma lousa explicando para ela, né? E isso que era uma coisa assim que seria importantíssimo das escolas levarem para o contexto deles também no dia a dia lá na escola, né? Eu acho que essa é a oportunidade que, apesar de todo o transtorno que a gente está vivendo, né? Essa é a oportunidade que pode ficar desse período de pandemia aí que a gente está vivendo um novo contexto completamente diferente do que a gente estava vivendo até março, né? Eu acho que as crianças gostam de ajudar. A minha filha, ela vai fazer 4 anos mês que vem. Ela adora. Uhum, E gera uma conexão muito grande entre mãe e filha, pai e filho, que seja. Se eu estou fazendo comida, por exemplo, ela gosta também de ajudar. E aí ela vai, que seja escolher o feijão, gente, que seja escolher o feijão. Isso já uhum, ajuda.
gente, que ela vai fazer o movimento ali do dedinho, movimento de pinça, e ela vai fazer várias atividades de concentração, ação, que seja Uhum. pôr sal no arroz, temperar uma salada, bater um bolo, pendurar roupa, qualquer coisa. Até mesmo na Eles hora do gostam. banho. A parte A Manuela maior da criança na hora do banho. A gente usa muita desculpa, não, eu tô com pressa, não dá tempo da criança comer sozinha, não dá tempo da criança tomar banho sozinha. Né? A gente usa muito disso no nosso dia a dia hoje. Inclusive eu, que trabalho em dependência com as crianças lá dentro do consultório, eu uso desse artifício com a minha filha aqui, dessa justificativa aqui com a minha filha, para ela não fazer um monte de coisa. Porque, eu tô com pressa, eu tenho que fazer isso, tem que ser rápido porque eu tenho que fazer tal coisa. E agora a gente tá tendo tempo, né? Então, até nessas atividades, assim, de trocar de roupa, banho, alimentar, isso tudo aí, elas podem ter uma participação bem maior agora também. Isso é muito importante que você falou, até de vestir roupa, porque até vestir roupa você precisa de uma coordenação motora grande. A escola que minha Sim. filha estuda, eu por acaso trabalho lá também. E surgiu, eles fizeram uma gincana ano passado, sabe, de pular saco? Você se enfia no saco e pula no saco. As Uhum. crianças de 7, 8 anos não conseguiam fazer esse movimento de se abaixar, pôr Uhum. o pé no saco e subir. Eles precisavam de ajuda, porque eles não conseguiam manter Uhum. equilíbrio, eles não conseguiam várias coisas. Uhum. E minha nossa, gente, mas uma coisa tão simples. Aí algumas professoras vieram me questionar. Mas essas crianças não vestem a calça sozinho? Porque é basicamente o mesmo movimento. Então é isso, a É. gente às vezes não, na pressa, porque o nosso tempo é diferente do tempo da criança, é muito importante. A criança, ela não tem Uhum. pressa. Ela não tem um próximo compromisso inadiável que ela não tem. Ela tá ali aprendendo Uhum. todo momento. Ela é legal, é divertida, é uma brincadeira. Tudo é uma Uhum. brincadeira. E aí a gente tá com pressa. Deixa que eu visto você rapidinho. Deixa que eu lavo aqui rapidinho. Uhum. E aí a gente impede muitas vezes esse desenvolvimento deles, que é tão rico e gera muita Sim. conexão e gera desenvolvimento não só motor, mas emocional mesmo, de "Pô, Uhum. legal, eu consegui, eu tô orgulhoso do meu trabalho." E a Sim. gente perde essas oportunidades por conta da pressa, por conta do nosso dia a dia. Bom, o que mais a Sim. gente pode dizer da importância do brincar? Outra coisa, a gente não precisa Uhum. ter aqui atividades estruturadas o tempo inteiro. Não, Sim. pelo amor, vocês vão ficar malucos se vocês tentarem procurar atividade o dia inteiro que seja extremamente estruturada. A criança pode brincar livre também, é extremamente importante. A criatividade que ela vai usar, a imaginação que ela vai usar para brincar livre é Eu acho que maravilhoso. Foi? Oi, oi, eu tô ouvindo. Você ainda tá tudo bem? Agora eu tô ouvindo. Não tava escutando nada. Eu nem lembro o que eu tava falando. Do Hum. brincar livre, que é muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais do brincar livre. Certo. Bom, para mim, o brincar livre ele teria que ter uma importância muito maior do que tem, né? Porque o brincar livre ele envolve uma coisa muito importante para a formação do ser humano, que é a criatividade, né? A gente fica tão, às vezes também agora com essa quarentena que está mais evidente aí, a gente fica preocupado em preencher o dia da criança com 1 milhão de atividades que a gente pega no Pinterest, por exemplo, né? A gente fica preocupado em querer encher de atividades a criança e acaba que a gente não deixa esse espaço, esse tempo livre para a criança poder ter a necessidade de criar, né? Então, ela criar o contexto do brincar. E isso é muito importante, porque a espontaneidade da criança na brincadeira é o que vai caracterizar mesmo o brincar.
Porque existe essa diferença aí conceitual que alguns trazem aí, da atividade recreativa e da brincadeira. Então, a brincadeira é aquela que é dirigida pela criança, né? E a atividade recreativa é essa que a gente costuma fazer aí, com massinha, tinta e etc e tal, né? Então, a brincadeira ali vai exigir da criança montar um ambiente, criar uma história. E isso aí vai ser muito importante para a criança no decorrer do desenvolvimento dela até enquanto adulto. Por exemplo, uma criança que desenvolve isso muito bem na infância, quando ela chegar lá na frente, para ela fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, quando ela virar um adulto, for fazer uma entrevista de emprego, para ela vai ser muito mais fácil lidar ali com as situações, né, da entrevista, né? As simulações, a solução do problema ali durante a entrevista, no caso da área da saúde aí, um caso que eles ponham lá e que você tem que solucionar. Isso aí vai ser muito, você vai fazer de uma forma muito mais natural, né? Se você tem isso bem trabalhado desde a infância, né? E se a gente pega e robotiza tudo, a criança já tem tudo pronto. E acaba que essa criança não tem essa capacidade, essa habilidade tão bem desenvolvida, né? E aí, por exemplo, o que está acontecendo agora? Uma galera sem emprego, né? E provavelmente essa crise vai ficar por um tempo. A capacidade da criança, do ser humano, também do adulto, é tirar alguma coisa disso e produzir algo novo, né? Eu gosto de usar o exemplo aí do pessoal do comércio, né? Que não pode abrir a porta lá no comércio, mas criou os deliveries, né? Criou o e-commerce aí, tá usando muito mais de e-commerce, né? Então, eles estão se reinventando. E isso é muito importante de vir desde a infância, porque às vezes você pode criar uma estagnação que a pessoa não consegue ir para frente, né? Por não ter isso naturalizado mesmo, né? E nem estimulado. Então, às vezes, a gente não percebe que brincadeiras são importantes para a criança viver ali naquele momento, que depois ela vai usar lá no resto da vida dela. Não é só ali naquele momento, né? Então, isso que deixa o brincar tão importante, o brincar livre tão importante também aí no contexto do desenvolvimento, né? E até mesmo É, da criança se livrar de um isso. problema na É, escola. Hum? eu tava falando com o pessoal que segue a gente aqui, que muitas vezes quando a gente vira adulto, a gente fala assim: ah, você precisa sair da caixinha, ah, você precisa ter uma Uhum. solução criativa. A criança não nasceu numa caixa, a gente que botou ela Uhum. lá. A gente Sim. não deu opção para ela ser criativa, Uhum. a gente deu opção para ela resolver problemas que sejam pequenos problemas de dentro de uma brincadeira ou dentro Uhum. de casa. A gente acaba colocando ela nessa caixa e chega lá quando ela é adulta, ela não teve essa criatividade do brincar livre e aí ela não Uhum. precisa sair da caixinha como todo mundo fala, não vai fazer isso. Sim. E a criança tem um potencial muito grande de criatividade. Eu lembro que a Giovana era muito pequenininha e eu ficava assim apaixonada. Eu até hoje eu gosto muito de ver ela brincando sozinha lá criando o contexto dela. Eu sou apaixonada por essa parte. Eu fico no sofá horas e horas se me deixar vendo ela brincar de casinha, por exemplo. Eu adoro os contextos que ela cria e tudo que ela cria. E eu lembro que ela era muito pequenininha, ela brincando no tapete. Um dia que ela estava brincando com duas garrafas PET. O que essa menina inventou de brincadeira com essas duas garrafas PET, eram duas garrafas PET, não tinha mais nada. Eu fiquei assim, sabe, impressionada, porque é muito legal. E desde muito pequenininha. Ela devia ter uns 7 meses, 8 meses. Ela sentadinha no tapete brincando. E ela fez várias brincadeiras diferentes e ficou muito tempo lá prestando atenção. Então, às vezes a gente acaba não usando esse potencial aí, né, da criança. É porque está muito Usando, preocupado, né? Estimulando. a gente está muito preocupado de estourar uma brincadeira, de desenvolver Uhum. X e Z, e a gente deixa de desenvolver porque a gente não deixa eles brincarem. Eles muitas vezes acontecem. Então a gente importante sim ter uma brincadeira de uma vez ou outra, é muito importante. Uhum. Também é importante a gente deixar essa criança um tempinho ali no tédio. Tédio, a gente fala que Uhum. é ruim, mas não é ruim. A criança aprende a lidar com vários sentimentos
como a frustração, um monte de coisa. E ela também a criatividade, da imagem, que é extremamente importante. Então, assim, um paninho pode virar outra coisa, uma capa. Vamos começar de novo. Vamos ver se volta. Se agora vai normal. Vamos ver se o pessoal entra. Vamos lá, só esperar a Flavinha entrar pra gente continuar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Por favor, se vocês puderem sinalizar se está me ouvindo, eu agradeço, por favor. Vamos ver se ela aceita pra gente no ar. Acho que hora facilitando aí. Eu troquei de internet aqui agora. Vamos ver se é ao mesmo tempo. É. Mudei de internet aqui, vamos ver. Bom, retomando aí onde que a gente estava falando. Tá. A questão do brincar livre aí também. Outra coisa que é muito importante, que a gente não sabe lidar hoje em dia, é com o ócio também na vida adulta, que lá na infância também a gente acabou não tendo, né? Esse brincar livre, o ócio também, o tédio, né? É importante também para a gente perceber que a gente também tem o nosso momento de parar, né? Porque o que eu vejo na nossa geração aí, que a gente não consegue, a nossa cabeça não permite que a gente pare, que a gente descanse, que a gente passe um dia deitado no sofá. A gente passa um dia deitado no sofá, a consciência pesa quilos depois, né? A gente fala, nossa, eu não podia ter feito isso. E sim, a gente podia, a gente devia ter feito isso, né? E acho que isso é importante aí também para a criança aprender nesse tempo aí também. Acho que é importante para a criança poder conseguir entender aí, né? Dentro desse contexto também. Outra coisa que a gente também não pode deixar de esquecer é a gente não pode minimizar o sentimento da criança em relação à brincadeira. Então, Uhum. assim, desmontou do Lego dela, ela realmente está se sentindo frustrada, porque era o trabalho dela, ela estava ali não sei quanto tempo montando o negocinho dela, e quando quebrou, caiu, desmontou, não deu certo, ela realmente fica frustrada. É igual a gente no nosso trabalho, se a gente faz alguma coisa e não dá certo, a gente se frustra. Então, dizia que a brincadeira é o trabalho da criança, e é mesmo, porque eles estão brincando o tempo todo, se desenvolvendo o tempo todo, então a gente também tem que levar a sério. A gente não pode falar assim, ah, deixa, vai chorar pra quê? Por causa disso? Não é. Opa, não é nada. E é uma coisa, não é assim, não é nada. Ele Uhum. sentiu realmente aquilo. Então, acho que é importante também a gente não minimizar isso, não minimizar o sentimento, não minimizar a brincadeira, falar assim, você não tá vendo nada, eu posso te interromper a qualquer tempo. Porque isso é outra coisa. A gente fala assim, ah, a criança não consegue se concentrar por muito tempo. Mas às vezes a criança tá ali entrada. Você chega e fala, ah, o que você tá fazendo? Ah, vamos ali sair dali. Você está ensinando a criança a não prestar atenção, basicamente fazendo. Porque às vezes ela está Uhum. extremamente concentrada no negócio, você chega e fica ali olhando, sim. Hoje fala, viu, o que você está fazendo aí, viu? Ah, vamos fazer outra coisa? Pronto. É. Essa Ou perde a até mesmo atenção totalmente. Então internet. também precisa prestar atenção nisso. A criança está ali, ela tem atenção, ela tem criatividade, ela tem tudo. E a gente está dando isso. E às vezes a criança lá tá mega criando um contexto, inventando coisas, e a gente vai lá e fala: não, mas isso aí não é um garfo, isso é um lápis. Tipo, não. A gente tem mania de querer melhorar a brincadeira da criança, né? Aí a gente vai lá na cozinha, pega um garfo de verdade, entrega pra criança. Ou então a gente vai lá, pega uma palhinha de verdade, entrega pra criança. E ela pegou uma caixa e colocou como panela e ela tá achando aquela criação dela maravilhosa. E a gente vai lá e fala: não, não é assim, né? E não, né? Ela tá naquele processo dela ali. Aquele é o momento dela ali. Não é o momento da gente ensinar pra ela o que é melhor e o que não é, né?
É muito importante a gente levar em consideração a criação da criança, porque às vezes ela tá super orgulhosa do que ela fez. E aí a Uhum, gente vai lá e acaba com tudo, né? Porque a gente fala, não é assim que brinca, faz do meu uhum, jeito que é melhor. A gente tem que dar oportunidade para eles descobrirem qual é o jeito melhor. A gente tem que uhum. dar oportunidade para eles aprenderem a resolver problemas também. E é na brincadeira que eles vão aprender muitas habilidades de vida. E a gente Sim, não dá essas oportunidades. sim. A gente limita, né? É o que você falou, a gente coloca a criança na caixinha, né? Coloca na caixinha. Tem mais alguma coisa que você acha que é muito importante a gente falar do brincar para as pessoas, para eles não ficarem tão preocupados nessa quarentena sem brincar? Ah, uma coisa Ah, importante, gente, uma coisa importante. A gente está fazendo alguns desafios de obediência e uma coisa acontece muito. Se a sua criança não brincou o suficiente naquele dia, se ela não gastou energia, ela não vai ser muito colaborativa com você, não. Ela vai querer gastar energia. Então, presta atenção no dia da sua criança. Mesmo que você more em apartamento. Eu moro em apartamento. Eu tô me abusando de colchão no chão, gente. É uma coisa simples, mas minha filha adora. Ela pula, ela rola, ela vai de cambalhota naquele negócio. É um negócio muito simples, mas vira uma diversão e ela gasta energia. A criança precisa gastar energia. sim. Então, tem várias que diz que assim, até os 7 anos é o desenvolvimento motor que está bombando na criança. Então, ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa fazer as coisas. E agora a gente está numa situação diferente, mas deixa a criança correr no corredor, deixa a criança Uhum, pulando, põe um colchãozinho no chão para ela gastar essa energia, porque assim ela vai conseguir colaborar melhor. uhum. Sim, e também fazer alguma brincadeira que é simples também, mas que gasta energia. Fazer a corrida de brinquedos. Colocar uma caixa de brinquedo de um lado e do outro uma caixa vazia. E ganha quem acabar com essa caixa primeiro. Então, tipo assim, vai ser uma brincadeira engraçada, porque nessa idade não tá nem tão exacerbada a competição aí, né? Eles vão achar o máximo e vai gastar uma energia boa também, é legal aí também pra. E vai estar desenvolvendo um monte de coisa também aí, né? E outras coisas que podem também, a criança propor para a criança construir um circuito que ela vai fazer. E aí ela inventar, e aqui a gente vai passar embaixo da mesa. É, e às vezes, se tiver um pouco difícil, até você pode dar uma ideia ou outra, só para ela entender mais ou menos como que seria a brincadeira. É, mas ela participar dessa criação de um circuitinho. Aqui a Giovana, ela fez uma brincadeirinha super bonitinha aqui, com os tatames. Ela pegou os quadradinhos e ela pulava de um quadrado para o outro e falava qual cor que ela estava pisando. Ela tem 2 anos, ela criou dentro da idade dela, né? Dentro do que ela tinha de repertório dela ali. E foi super bonitinha, ela ficou muito tempo ali também. Foi ótimo, ela ficou super cansada depois. E, e foi uma coisa que ela se sentiu também super assim, eu sou o máximo. Olha que brincadeira legal que eu criei. Aqui eu fiz para Manuela, ela vai fazer 4 anos, então eu fiz uma fita no chão, uma fita, colei uma fita e fiz assim, né? Para ter equilíbrio, para pular de um lado para o outro. Ela fez isso 2 minutos, a brincadeira que eu inventei. Mas daí ela entrou para outra coisa. Aí virou pista de carrinho, aí virou uma cidade, aí virou milhões de e ela quis fazer. Tudo bem, a gente também precisa conter um pouco isso. A gente às vezes bola uma brincadeira mirabolante, maravilhosa. E aí a criança Uhum. quer brincar de um jeito diferente, a gente se frustra e fala: Ah, eu fiz um negócio tão legal, ela não quer brincar. Gente, mas quem vai brincar é a criança. Não Né? é você. Então, assim, tem que ser divertido para quem precisa pensar nisso também. A frustração da minha filha brincar do jeito que eu idealizei a brincadeira, tudo bem. Não, eu não preciso colocar essa frustração para fora e falar, não, você vai brincar do jeito que eu quero, porque eu que fiz isso aqui. Porque vai ficar chata, Uhum. ela não vai querer brincar. Vai reclamando, mas nada tá bom pra mim. Mas é claro, ela não teve a oportunidade de brincar do jeito que ela queria. E aí, se você Uhum. deixar falar, então tá bom, como é que você gostaria? Nossa, vai sair tanta brincadeira dali. Não, E e a essa criança fita tem eu uma, colei no chão. a criança tem uma capacidade muito Essa maior que a nossa, né, de fita, criar uma brincadeira. sim, a fita tá no chão
faz umas 2, 3 semanas, não sai mais, eu não posso tirar. Uhum. Se eu tirar, tem que pôr de novo. Porque ela gostou e ela quer brincar de outras coisas. E virou pista de carro, pista de qualquer coisa. E tudo bem. E aí e é uma coisa muito que qualquer um pode fazer, tendo um quadradinho de espaço, você pode fazer. E então, Uhum. assim, dê oportunidade para sua criança criar também. Não fica só achando que a sua brincadeira vai ser a parte de desenvolvimento todo dela. E eu acho que, assim, nesse período também que a gente tá muito dentro de casa, que tá sendo muito estressante pra gente, o se permitir brincar do jeito que a criança quer, vai ser leve até pra gente. Eu acho que a gente não vai sair ileso sem brincar dessa crise. Eu acho que, assim, a gente tem que usar as alternativas, né? Tem muita gente usando esses aplicativos de dança aí, de imitar, não sei o quê. De certa forma, é uma brincadeira, né? Então, acho que se a gente participar nesse contexto que a criança está ganhando, a gente tem a ganhar também para a nossa parte aí, nosso contexto emocional também, para a gente conseguir lidar com tudo aí. Né? Então, a gente permitir brincar como eles brincam, né? A gente ser brincante como eles são, para a gente poder trazer um pouco de leveza para o contexto da família também. E isso é uma coisa, uma habilidade que o meu marido tem que eu super invejo dele, porque ele consegue brincar com a Giovana como se ele tivesse a idade dela. E eu acho que é isso que a gente tinha que conseguir fazer, né, no nosso dia a dia. Conseguir entrar na brincadeira como eles brincam, né? É porque eu acho que é muito difícil para muita gente. Não teve uma infância de brincar mesmo. Então, às vezes, brincou pouco, criança, porque brincou muito pouco. E aí, quando virou adulto, não sabe brincar mais. Isso, e a gente precisa reaprender a brincar. Mas brincar é muito importante. E se você não sabe brincar, não tem problema. Não tem problema nenhum. Deixa a criança guia a brincadeira e você vai na onda dela e dá certo. Ela vai o máximo, dá atenção para ela que ela precisa naquele dia, desliga um pouquinho o celular, desliga a televisão, para de ver Uhum. notícia ruim, que só tem notícia ruim, e vai brincar Sim. com ela, vai ser muito mais divertido, vai ser mais leve seu dia, vai valer a Uhum. pena, assim, deixa eu controlar. Vai trazer leveza até para o próprio diálogo com a criança. Às vezes acho que a gente briga muito, né? Fica muito favorável para a gente brigar, né? Pela bagunça, pelo barulho, tudo já está estressando a gente, né? Então acho que uma brincadeira pura vai ajudar a gente aí, né, nesse sentido aí muito. Vai ajudar. Você tem mais alguma coisa que você acha muito importante para falar pro pessoal do brincar? Mais alguma importância, assim? Eu acho que a gente falou bastante até da Uhum. importância emocional, da importância motora e de Uhum. criatividade. Mas tem alguma coisa que você acha que a gente... Não, eu acho que o essencial a gente falou aí, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, né? Alguma dificuldade aí que encontra aí dentro do contexto do brincar também, que queira que a gente fale também. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Se não tiver também, a gente pode deixar uma caixinha lá nos stories depois. Quem perguntar, a gente vai respondendo. Mas aí, se alguém tiver Pode. alguma dúvida aqui, já aproveita que a gente tá aqui, a gente já responde. Acho que ninguém perguntou, não. Eu não consegui ler das outras vezes antes de cair a conexão, se tinha alguma coisa. Eu não tive pergunta aqui, não. Eu vi só um comentário da Dalila que esqueci de falar. Hum. Eu vi outra vez que é uma brincadeira dessa rotina, de incluir a criança na rotina, que a gente estava falando de lavar louça, coisa simples, aquela dela põe pendurar para usar o prendedor de roupa. Uhum. Então, quando você usa o prendedor de roupa, você utiliza. Ai, não, esqueci a motora fina. Então, Aham. isso também é uma atividade simples que você pode fazer e a criança gosta também. Pendurar meia, pendurar calcinha, cuequinha. Acho que Sim. eles podem fazer também. É, e até mesmo esse tipo de atividade, e as outras atividades aí também que eu falei, de trocar roupa, de tomar banho, elas são mega sensoriais. Eu acho que como tá na moda o nome sensorial,
e ser tudo levado para o tato, as pessoas procuram muito brincadeiras que tenham texturas e tudo mais. E essas atividades são mega sensoriais, porque elas trabalham muito com consciência corporal, tato, é, sistema proprioceptivo. Então, essas atividades aí também são muito importantes. E elas são muito refinadas também, né? Quando a gente não tem uma coordenação motora fina legal aí, a gente não consegue fazer uma atividade de vestuário da forma mais adequada, né? Tirar e colocar uma calcinha pode ser muito difícil quando você não tem bem desenvolvido aí. Então, estimular isso, né? Vai ajudar a criança aí e vai ser uma atividade legal, divertida, como seria uma brincadeira totalmente estruturada, igual a gente falou. Né? Se fosse uma atividade que ia fazer uma sujeira danada, ia dar um trabalho danado para a mãe, né? A gente trabalha as mesmas coisas nesse contexto. Tá, tem uma pergunta. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Melhorou? Tá cortando um pouquinho, mas tá indo aqui. Tá, tá. Tem uma pergunta de como colocar limite para parar de brincar. Aí depende muito do que é. Por exemplo, tem uma rotina estabelecida de a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de. Então você já tem essa rotina. E não adianta a rotina na sua cabeça. Que a rotina está na sua Uhum. cabeça, não está na cabeça da criança. A criança precisa entender a rotina do dia dela. Se você quiser colar em algum lugar da sua casa, cola, não tem Mais problema. Por concreta, né? exemplo, se for para sair de algum lugar, se for para parar um pouquinho, tá usando de aviso prévio. Então, assim, filho, daqui 30 minutos a gente vai parar. Daqui 10 minutos a gente vai parar. Daqui 5 minutos a gente vai parar. Criança pequena que não tem noção de hora, escolhe a última brincadeira, escolhe o último brinquedo. No Uhum. parquinho, eu faço muito isso com a Manu até hoje. Eu falo assim, filha, qual é o último brinquedo do parquinho que você quer ir? Agora a gente não tá no parquinho, mas quando ia. Eu quero balanço, eu quero escorregador. Tá bom, contar até 30. Quando eu terminar de contar, é hora da gente ir embora, tá bom? E aí, às vezes, pode ser que ela não vá embora Uhum. feliz, pode ser que não. Que é mais divertido brincar do que ir embora. Mas aí a gente Uhum. já limita o qual é ali que ela vai parar de brincar. E com esse aviso prévio, a criança tende a entender que tá acabando o meu tempo e que tem outras coisas para fazer. Com a Giovana aqui, um artifício que eu uso bastante, que é o despertador, que ela entende. Eu ligo o despertador e falo, ó, você tem mais 3 minutos. Ela não entende o que é 3 minutos, mas eu ponho no despertador lá na hora que toca, belezinha, acabou, ela junta e bora pra ou arrumar pra dormir, ou ir jantar, que seja a próxima atividade. Então, porque eu acho que criança precisa de uma coisa concreta, né, pra gente para poder entender, né? Porque elas não são tão abstratas quanto a gente é. Elas, principalmente as pequenininhas, né, tem toda essa parte aí de ter que ver para crer, né? Então elas precisam ter algo concreto ali para elas poderem ver. Se você não. A criança maior, ela vai entender quando eu falar falta 10 minutos, falta 5 minutos. As pequenininhas, não. Esse coisa de despertador é fantástico. Você pode pôr no celular, você pode pôr em várias coisas. E de desenhos também funciona, porque a gente sabe que na quarentena de desenho vai chegar uma hora que a criança vai assistir desenho, gente. Não, tudo bem, vamos exigir menos das coisas. E a gente tem despertador para o desenho, a gente pode usar. Você vai assistir só mais um desenho, ou de ver ali, ó, quando acabar esse episódio, para a criança entender também. E eles entendem, gente. Não é também um bicho de sete cabeças. Se você acostuma a entender, eles já entendem, não tem problema. Uhum, exatamente. E eles Mais podem alguma se frustrar pergunta? às vezes, né? Que às vezes, né, a gente dá a hora da gente ir embora de algum lugar e a gente não queria ir também, a gente fica chateado também, né? Por exemplo, às vezes eu tô lá na casa da minha mãe e tá na hora de eu vir embora pra Jundiaí. Minha mãe mora lá em Minas. E eu fico frustrada. Então, às vezes, tem essa questão aí também, né? Da criança poder ficar frustrada também. Não tem problema. O problema é isso ser toda vez, né? Toda vez ela entrar num processo de frustração muito grande, né? Por isso que é importante a gente já explicar antes para a criança. Olha, você vai ter tanto brincar.
Depois a gente vai fazer outra coisa. A criança já sabe. Antes do negócio começar, ela já sabe que vai ter um tempo para acabar. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Será? É isso. Não tem filho, mas pode aprender. Tem gente que falou que não tem É, filha, Mônica, não tem filho. tô lendo Não tem agora. problema. A gente já vai aprendendo, já vai usando o sobrinho, com a Uhum. criança que conhece. Sim. E se surgir também alguma dúvida, quem quiser chamar também aí, pode chamar. Em qualquer um dos meus dois perfis aí, se quiser chamar, a gente conversa também. Se for aparecendo outras dúvidas que É, não vieram agora. eu vou colocar lá no meu perfil uma caixinha de pergunta e eu vou colocar, vou marcar os dois perfis dela, que ela tem dois. Que ela não gosta de um, não, ela tem dois. Vocês podem chamar ela se É vocês muito. tiverem alguma dúvida. Não tem, ela responde, gente, não tem problema. Pode ser que a gente demore para responder, que a gente é mãe também. Então a gente Tá. pode ser que responde. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu, Flávia, por vir falar com a gente. Muito obrigada por falar desse tema. Eu acho que ele é muito importante e a gente esquece de falar dele Sim. às vezes. Mas eu te agradeço muito por de falar com a gente. Eu que agradeço aí por ter participado, foi muito legal. É um tema que eu adoro falar, que eu até criei um perfil para falar disso, que é desde a faculdade é um tema que eu gosto demais. Meu TCC foi todo falando só sobre brincar. Então, sempre que precisar, que quiser falar sobre isso, estamos aí. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Um beijo para vocês e até a Sim. próxima lá na caixinha de perguntas. Aí qualquer coisa que eu não souber, eu peço para eles perguntarem para você, Beleza, então. tá bom? Beijo, Tchau. beijo, obrigada, tchau.